Olá, são todos muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever. E vamos abrir falando aqui dos pedidos de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos, que tiveram uma pequena mudança. Pode ser um sinal que demissões estão chegando num nível de equilíbrio. O total de pedidos de auxílio-desemprego iniciais foi de 268 mil na última semana, uma queda de 1.000 em relação a 2 semanas atrás, porém ainda acima da estimativa de 260 mil. O total fica em linha com o mês anterior, indicando que o mercado de trabalho pode estar chegando num ponto de equilíbrio. Como a gente acompanha toda semana, uma grande diminuição no pedido de auxílio-desemprego desde o início do ano lá nos Estados Unidos, e agora parece que, apesar de ainda haver diminuição, parece que está havendo uma estabilização nos pedidos. E seguindo no tema de ontem, que a gente falou da economia russa, vamos ver agora do PIB do Chile, que salta 17,2% no terceiro trimestre com aquecimento na economia. Essa expansão se dá em relação ao mesmo período do ano passado. No período de julho a setembro, a economia cresceu 4,9% em relação ao trimestre anterior. A atividade econômica do maior produtor mundial de cobre tem sido favorecida pelos preços elevados do metal, mas também pela ajuda do governo às famílias e pelo saque parcial de fundos previdenciários aprovada para aliviar a crise. O Chile, assim como outros países vizinhos na região, tem elevado os juros nesse ano em meio a temores de superaquecimento da economia e aumento da inflação. Então ontem eu trouxe a Rússia, hoje eu tô trazendo o Chile para mostrar que a gente tá ficando para trás, tá certo? Nosso PIB ainda tá abaixo dos patamares pré-pandemia, a gente tá desacelerando, o Boletim Focus cada vez mostra uma expectativa de crescimento pro PIB menor e menor, a gente tá ficando para trás. Agora no cenário corporativo, o lucro do Alibaba recua 81% no terceiro trimestre, que é o segundo trimestre fiscal, e o mercado reage negativamente. A companhia informou que a queda no lucro se deve às perdas decorrentes de mudanças em seus investimentos em ações em empresas de capital aberto. O lucro líquido reportado foi de 5,37 bilhões de yuans, o equivalente a 833 milhões de dólares. As ADRs, que são similares aos nossos BDRs, só que negociados lá nos Estados Unidos, então as ADRs da Alibaba, negociadas no pré-mercado de Nova York, caíram 5,41% após a divulgação dos resultados. Nesse ano, a queda já acumula 30% em meio à ampla repressão de Pequim às empresas de tecnologia chinesas. Em Hong Kong, antes da divulgação, as ações também fecharam com uma queda de 5,3%. A varejista concorrente JD.com relatou um salto de mais de 25% na receita do terceiro trimestre na quinta-feira, e suas ações subiam 2,92%. Para o ano fiscal de 2022, que se encerra no final de março, a empresa projeta um aumento de 20 a 23% em suas receitas. Por ser uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e uma empresa chinesa de peso, os resultados do Alibaba são observados de perto e também indicam o sentimento entre consumidores chineses. A gigante Alibaba também divulgou que a receita de comércio internacional subiu 34% e a receita advinda da computação na nuvem avançou 33% em um ano. O número de consumidores ativos da empresa chegou a 1,24 bilhão de pessoas no ano. Seguindo no tema de resultados internacionais, a NVIDIA vê as vendas relacionadas a centros de dados crescer 55%, com grande demanda para chips de inteligência artificial. A empresa teve um lucro líquido de $1,17 por ação, enquanto o esperado era de $1,11. Isso é um crescimento de 60% ano a ano. Ela teve uma receita de 7,1 bilhão de dólares, enquanto as expectativas eram de 6,82 bilhões. Isso é um crescimento de 50% ano a ano. A NVIDIA também disse que pretende reportar no fim desse trimestre atual 7,4 bilhões de receita, enquanto as expectativas dos analistas até então eram de 6,86 bilhões. A empresa teve significativos ganhos na área de centro de dados, onde os provedores de serviços de nuvem e grandes empresas estão necessitando dos tipos de processadores gráficos que a NVIDIA fabrica para aplicações de inteligência artificial. Apenas nessa área de atuação, ela teve uma receita de 2,9 bilhões, um crescimento de 55% em relação ao mesmo período do ano anterior. O setor de jogos, que é o maior mercado da NVIDIA, teve um total de vendas de 3,2 bilhões, um crescimento de 42% em relação ao mesmo período do ano passado. Já nas placas de vídeos específicas para minerar criptomoedas, ela teve 105 milhões de dólares em vendas, uma queda de mais de 50% dos 266 milhões que ela teve no trimestre terminado em agosto. As vendas de chips automotivos continuam pequenas também, em 135 milhões de dólares, um crescimento de 8% na comparação anual, mas uma queda de 11% em relação ao último trimestre desse ano. Seguindo no cenário corporativo, o Grupo Electra e 20 Partners vão investir 2,5 bilhões de reais em energia solar e eólica. O projeto eólico receberá pelo menos 700 milhões de reais,
A perspectiva é iniciar as obras em 2024. Os projetos de energia renovável serão na Bahia e no Rio Grande do Sul, e o acordo prevê a construção de um complexo solar na Bahia e uma usina eólica no Rio Grande do Sul. O projeto solar deve receber investimentos da ordem de 1,7 bilhões de reais, com o início de construção na primeira metade de 2022 e entrada em operação comercial na segunda metade de 2023. Agora vamos falar da Hypera Hype 3, que fecha acordo para a venda de portfólio para a Eurofarma por 51,6 milhões de dólares. Segundo a empresa, a operação está alinhada com a estratégia de focar no mercado farmacêutico brasileiro. O portfólio vendido conta com produtos farmacêuticos isentos de prescrição na Colômbia e no México. A companhia informou que os ativos fizeram parte da negociação recente entre a companhia e a Sanofi, e a conclusão da operação está sujeita a certas condições precedentes, incluindo a aprovação pelas autoridades antitrust competentes. E para finalizar as notícias, trago aqui que a S&P e a DJI cria índices de empresas mais comentadas no Twitter. Dois novos índices de ações, criados por S&P, Dow Jones e Twitter, vão medir o desempenho das empresas mais badaladas para os investidores, de olho na influência na mídia social. O S&P 500 Twitter Sentiment Index medirá o desempenho das 200 maiores empresas dentro do S&P 500 que têm as maiores pontuações de sentimentos, com base em como os usuários da rede social estão discutindo as ações. As empresas do índice serão ponderadas pela capitalização de mercado. Além disso, um segundo índice medirá o desempenho das 50 maiores com igual peso. Amazon, JP Morgan e Meta Platforms, a antiga Facebook, estarão entre as empresas listadas no Twitter Sentiment Index, disse o S&P DJI, que se recusou a fornecer a lista completa. Agora vamos de principais altas do Ibovespa no dia de hoje. Em primeiro lugar, Amélios, subindo 10,22%. Logo em seguida, Alpargatas, subindo 4,95%. Notre Dame Intermédica e a Hapvida, que estão para se juntar, subindo por volta de 3,7% cada uma. A Qualicorp, subindo 3,06%. E a Localweb subindo 3,01%. Dentre as quedas, os destaques vão para Uzi Minas caindo 5,7%, CSN caindo 5,35%, PetroRio caindo 4,42%, Bradespar caindo 4,32%, Gerdau caindo 4,11% e a Vale também caindo 4,11%. No mapa da S&P 500 está tudo majoritariamente vermelho, salvo algumas exceções como Amazon, eBay, a Tesla está indo razoavelmente bem, Google está indo bem, Nvidia disparando depois dos resultados, subindo 8,25%. E nos fechamentos já temos aqui o Ibovespa caindo mais 0,51% no dia de hoje, se consolidando nos níveis mais baixos desde que a gente começou a cair aqui em 7 de junho. Desde então a história se repete. Caiu, tenta recuperar a média móvel de 20 dias, aí cai, aí tenta recuperar, aí cai, tenta recuperar, aí cai, aí tenta recuperar e aí cai. Tá com cara de mais baixas vindo por aí. O índice de dividendos também caiu um pouquinho, 0,2%, porém o índice ESG acabou subindo um pouquinho, 0,25%. Vou trazer destaque para Magalu aqui, que mesmo depois de 3 dias de quedas acentuadas, continua caindo mais 3,02%. O nosso índice de fundos imobiliários tem mais um dia de queda acentuada, caindo 0,48%. Durante a madrugada, o índice de Hong Kong caiu 1,29% e hoje o S&P 500 subiu 0,34%. Não chegou a fazer novas máximas históricas, mas está praticamente lá. Já a Nasdaq subiu 1,07%. Essa sim fez máximas históricas. O ouro em reais subiu 0,43% e a prata em reais ficou praticamente no 0 a 0, subindo 0,02%. O nosso índice de urânio subiu 1,84% e parece continuar respeitando aqui essa tendência de alta. Dentre as criptomoedas, mais um dia de queda um pouco acentuada para o Bitcoin, dessa vez caindo 4,08%. Desde a máxima histórica, já acumulamos uma queda de 16,33%. Como é de praxe, quando o Bitcoin cai, quase todas as altcoins ficam no vermelho, mas vou trazer aqui que estão caindo mais. Hoje a VeChain caindo 9,26%, Solana caindo 8,93%, Link caindo 7,61%. Destaque aqui para a Engie, que está conseguindo manter a sua média móvel de 20 dias, subindo 1,19%. E olhando para a AGIX, a Singularity Net, ela segue batalhando com esse nível aqui, até então caindo 5,76%. E bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever e até amanhã!